Glória a Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós, sua graça nos fortaleça. Hebreus capítulo 11, vamos ler até o versículo 22. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pela qual ele obteve testemunho de ser justo e tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De modo que, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído, a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando a chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo, manifesto estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus e estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Amém. Até o versículo 22. Capítulo 11 de Hebreus é talvez o capítulo mais conhecido dessa carta, onde nós temos a lista bem detalhada de homens de Deus chamados historicamente de heróis da fé. Devemos nos lembrar que o Espírito Santo está aqui fortalecendo a fé dos nossos irmãos, e após Deus, através dos capítulos anteriores, revelar o fundamento da nossa fé, que é o acesso pelo sangue de Jesus à presença do Pai, que é o poder do sangue de Jesus nos libertar, de nos purificar, e que isso deve nos encorajar. Após os fundamentos
vamos dizer assim, da revelação de Deus serem dadas para fortalecer a fé deles, o capítulo 11, o Espírito Santo traz os exemplos na história bíblica de heróis da fé. Nós precisamos olhar para os exemplos de fé, tanto na história bíblica como perto da gente. Pessoas que têm realmente sido uma testemunha viva de uma vida vitoriosa em Cristo, de uma vida de bom testemunho, de uma vida de perseverança. Lembre os irmãos, o propósito do Espírito Santo, um deles nessa carta aos Hebreus, é encorajar a igreja a perseverar na fé. Os irmãos estavam passando por momentos muito difíceis. Você percebeu até aqui na leitura como que havia uma inclinação à apostasia, uma inclinação ao desânimo. E agora o capítulo 11 vem para nos falar sobre a fé, porque é pela fé que nós vamos perseverar, é pela fé que nós vamos superar as nossas dificuldades, é pela fé. Essa expressão pela fé aparece aqui pelo menos nesse capítulo, pelo menos 21 vezes, é bastante, não é? 21 vezes aparece a expressão pela fé. E o texto nos mostra, irmãos, que para a gente continuar essa maratona da vida cristã, que é como uma corrida de longa distância, nós precisamos realmente da perseverança da fé. Nós só vamos perseverar realmente vivendo no propósito de Deus se for pela fé. Se for pelos sentimentos, se for pelas circunstâncias, nós não vamos perseverar. A perseverança da vida cristã é a perseverança do andar pela fé. O que o Senhor está, primeiro, logo no capítulo 11, a primeira coisa que o Espírito Santo faz nesse capítulo é definir o que é fé. O texto diz, versículo 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Muitas pessoas dizem ter fé e elas acham que fé é aquele sentimento de que as coisas vão dar certo, ou aquela vontade de que as coisas sejam superadas. Sabe, esse tipo de sentimento, você não precisa ser alguém que conheça a palavra de Deus, que conheça a Jesus para ter. O ser humano em si, ele tem esse desejo, essa vontade, às vezes até um pensamento positivo de que as coisas possam vir a dar certo. E muita gente confunde isso com fé. Fé, na verdade, não é um sentimento. Fé é uma convicção. O texto está dizendo aí, a palavra que vem aí é uma certeza e uma convicção. Duas palavras importantes. Certeza do que se espera e convicção de fatos que não se veem. Então, a fé tem a ver com confiança em quem Deus é e confiança no seu caráter. É confiança absoluta na sua palavra. Fé é mais do que um sentimento, fé é um relacionamento. É uma decisão de confiar em Deus, no Deus vivo que se revelou através da sua palavra escrita, que é a revelação da Bíblia. Por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não é só ouvir a palavra, mas você ouvir Deus através da palavra. É você ouvir o Senhor falando ao teu coração através da leitura, ou de você estar ouvindo a pregação bíblica. A palavra de Deus é o único fundamento real, verdadeiro, constante, seguro da verdadeira fé. A verdadeira fé, ela é fundamentada nas escrituras sagradas, na palavra de Deus. Então é uma convicção e é uma certeza que gera um relacionamento, que gera confiança. Fé, então, ela gera obediência. Eu percebo o quanto eu creio em Deus na minha disposição de obedecê-lo. Eu creio no que eu realmente obedeço e me comprometo. E aí o texto nos mostra algumas coisas muito importantes sobre a fé. A fé, segundo esse capítulo que o Senhor nos dá, ela é imprescindível para pelo menos 3 coisas. A fé, primeiro, é imprescindível para que a gente tenha um bom testemunho. Versículo 2 de Hebreus 11. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho.
Somente andando pela fé nós vamos dar um testemunho verdadeiro e legítimo de quem é Jesus, da presença de Deus e do nosso amor por Deus. O verdadeiro testemunho não é apenas quando você supera algo, mas é quando você supera, mas pela fé, pela confiança e dependência de Deus. Em segundo lugar, a fé é imprescindível para que a gente entenda as revelações de Deus. Perceba comigo, ainda no versículo 2, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E o versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Como nós entendemos que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus? Como nós entendemos tantos mistérios que nos cercam e que gera tanta dúvida no coração de tantas pessoas? Como que às vezes as pessoas conversam conosco e dizem: você tem tanta confiança em Deus, você crê na Bíblia, você crê no criacionismo, que Deus criou todas as coisas? Como que nós cremos na revelação de Deus? Pela fé. Porque a fé, ela não necessita de todas as explicações. A fé gera um relacionamento com Deus que nos faz confiar e compreender espiritualmente que Deus criou todas as coisas pela sua palavra, que Deus criou todas as coisas porque Ele nos ama, que Deus é o criador e sustentador de tudo. É pela fé que nós vamos compreender essas coisas. Por isso que é tão difícil, às vezes, convencer alguém racionalmente ou intelectualmente de que todas as coisas vieram a existir simplesmente pelo poder, pela palavra e pelo amor que Deus tem por cada um de nós. Tudo veio a existir para a sua glória. A gente costuma dizer que ateu é alguém que tem uma fé impressionante de que Deus não existe, apesar de todas as evidências. Porque há muitas evidências da criação do Senhor, toda a beleza e toda a variação que tem na criação, a capacidade do ser humano. Se estudamos na ciência, funcionamento cerebral, tantas coisas que deixam os homens intrigados, o universo, que por mais que se estude, não se consegue explicar, né? E aí, vem um ateu e diz: eu não acredito em Deus. Ele está negando. Geralmente o ateu é alguém que tem ferida com Deus, é alguém geralmente tem frustrações com Deus, e para ele não assumir a frustração dele, porque ele acha que Deus, se Deus existe, o mal não podia existir, ele prefere negar a existência de Deus. É alguém que tem realmente um espírito de orfandade, ferido com Deus, porque se você abrir o teu coração, buscar a Deus com sinceridade, e buscar a sua palavra, o Espírito Santo vai gerar no teu coração fé, vai te revelar Deus, vai te revelar Jesus, e você vai compreender a palavra de Deus. Não é que você vai entender todos os detalhes bíblicos, porque há mistérios que Deus não vai nos revelar, mas você vai ter convicção de que o Senhor é Deus, convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, convicção de que toda a palavra é inspirada por Deus. A fé nos faz compreender a revelação de Deus, compreendemos no nosso espírito. E em terceiro lugar, a fé é imprescindível para que a gente possa agradar a Deus e receber as suas respostas. Olha bem o versículo número 6, como ele é essencial, porque o versículo 6 ele é bem claro, dizendo: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. O que o Senhor está nos dizendo aqui para fortalecer a nossa fé? Ele está dizendo que sem fé nós não vamos agradar a Deus. A fé é imprescindível. Você quer agradar a Deus? Não tente agradar a Deus simplesmente fazendo boas obras. Não tente agradar a Deus apenas agradecendo a Ele quando você está passando por um momento que você está muito feliz. Você quer agradar a Deus? Tenha fé, mantenha a fé, cultive a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando os dias estão maus, quando os ventos estão contrários, quando você está se sentindo talvez muito até desanimado, continue
fazendo a vontade de Deus. Isto é fé. E essa fé agrada o coração de Deus. Porque a fé é certeza de quem Ele é e de que a sua palavra é fiel. Então só posso agradar a Deus, amados, pela fé. Pela fé. Faça boas obras. Louve a Deus pelas bênçãos. Mas faça tudo isso pela fé de que Deus está no controle de tudo, de que Ele é bom, de que Ele é soberano, de que Ele é o Senhor. É assim que o Espírito Santo fortalece a fé dessa igreja, dizendo: pela fé nós agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto também diz que é impossível receber muitas respostas de Deus, porque o texto diz: aquele que se aproxima de Deus precisa crer em duas coisas: que Ele existe e que Ele é recompensador dos que o buscam. Nós não buscamos a Deus pelas respostas, nós buscamos a Deus porque queremos conhecê-lo, ter intimidade com Ele e conhecer a vontade dEle para fazê-la. Mas também buscamos a Deus com uma certeza de que Ele ouve as nossas orações, de que Ele responde o nosso clamor, de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nós buscamos a Deus convictos de que Ele responde oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Isso é fé. A fé, então, ela é imprescindível para agradarmos a Deus e receber respostas dele. Quero partir para a nossa conclusão, começando a falar do capítulo 11 de Hebreus, a partir dos exemplos dos assim chamados heróis da fé. Amado, essa lista colocada pelo Espírito Santo não é por acaso. Deus coloca essa lista para atualizar o nosso espírito, a nossa mente. Os irmãos que receberam essa carta de primeira mão, os irmãos hebreus aqui, eles conheciam bem as histórias bíblicas. Mas o Espírito Santo traz a memória deles, os relembra, e o que Deus mostra nesse texto são os exemplos. O que os heróis da fé fizeram pela fé? Essa é a pergunta. O que eles fizeram por causa da fé, somente pela fé? E há pelo menos 4 coisas que todos eles fizeram. Eles ouviram Deus, eles creram, eles obedeceram e eles experimentaram promessas de Deus. 4 coisas que pela fé, todos os heróis da fé listados ali, eles praticaram, e nós devemos também aprender com eles. Eles ouviram, eles creram, obedeceram e desfrutaram. Esses 4 princípios, geralmente, eles vão estar presentes em todas as nossas colheitas, conquistas e os nossos avanços espirituais. Ouvir Deus. Nós precisamos ouvir a palavra e perceber o que Deus está falando de maneira objetiva conosco, particular. Crer que Deus está falando, alimentar essa fé, alimentar essa palavra. Terceiro, obedecer. Toda palavra que eu creio, eu obedeço. E 4, eu vou experimentar as promessas de Deus. Esses homens, e também cita-se algumas mulheres da fé, eles obtiveram promessas. E eu quero descrever apenas atitudes de fé na vida dos heróis, ou dos homens e mulheres de Deus, em Hebreus capítulo 11. Primeiro, Abel, pela fé, ele ofereceu uma oferta mais excelente do que Caim. A fé nos faz ofertar ao Senhor o que a gente tem de melhor, dar a Deus o que tem de melhor. E às vezes isso inclui a oferta do nosso tempo diante dele, a oferta através de semear realmente bens materiais para abençoar a obra de Deus. Envolve muitas coisas, mas o que o Senhor quer mais da nossa parte é a oferta de dar o nosso coração inteiro para ele, a obediência. Abel, pela fé, ofertou uma oferta que agradou a Deus. O segundo exemplo é Enoque, versículo 5. Enoque, pela fé, ele andou com Deus. O texto diz que ele andou com Deus e ele não passou pela morte, porque ele agradou a Deus. Pela fé, eu e você devemos ter essa intimidade com Deus, andar com Deus. Andar com Deus é pela fé. É o exemplo de Enoque. O terceiro exemplo aí, que nós podemos também destacar, versículo 7. Noé, pela fé, Noé foi
divinamente instruído, e ele construiu uma arca para salvar a sua família. Noé nos dá o exemplo que pela fé nós devemos obedecer a Deus, mesmo sem entender. Ele construiu uma arca num tempo que nem chovia, e esta arca salvou a sua vida e da sua família. Noé é um exemplo de que pela fé nós temos que edificar, construir os projetos que Deus nos dá, mesmo que sejam muitas vezes estranhos, mas que vão ser usados por Deus para salvar a família e a nós mesmos. Outro exemplo além de Noé, eu quero apenas citar, é o exemplo de Abraão, versículo 8, que é chamado do pai da fé em Romanos e outros textos bíblicos. Pela fé Abraão foi chamado e obedeceu, versículo 8, a fim de ir para o lugar que devia receber como herança, partiu sem saber para onde ia. Abraão, pela fé, ele obedeceu a Deus e foi para o lugar onde Deus determinou, mesmo sem entender todo o processo que ele passaria. Pela fé Abraão peregrinou, mesmo sem compreender o que Deus estava fazendo. E o texto nos mostra que a própria Sara, versículo 11, apesar de não poder ter filho e ser idosa, recebeu poder para ser mãe. Pela fé, Sara gerou promessas de Deus. Você e eu vamos gerar promessas de Deus. Às vezes, quando a gente acha que não tem mais jeito, a gente acha que a idade já passou, pela fé você e eu devemos gerar promessas de Deus. Ser mãe, ser pai, muitas vezes até no sentido de gerar promessas espirituais, para que o nome do Senhor seja glorificado pela fé. No versículo 13 diz que todos eles morreram da fé, mas não obtiveram promessas. Amanhã nós vamos dar continuidade, mas também eu quero concluir com os 2 versículos até o versículo 22. Versículo 20 diz: pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam por vir. Através da fé nós abençoamos os nossos descendentes, nós abençoamos o futuro dos nossos filhos, nós profetizamos bênçãos que nós ainda não estamos vendo, mas nós abençoamos. Deus deu esta responsabilidade aos pais, para abençoar os filhos, para abençoar o futuro deles. Pela fé que a gente faz isso. Às vezes você pode estar olhando para os seus filhos hoje e se preocupando e muitas vezes angustiado pelo futuro deles, mas pela fé você vai abençoar os seus filhos, vai orar por eles, vai dar bom testemunho e vai crer nas promessas de Deus. E o último exemplo aí, pelo menos desse trecho, além de Isaac, fala de Jacó no versículo 21. Jacó, quando estava para morrer, abençoou os seus filhos também, mas o versículo 22 diz: pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo e deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Concluo dizendo que José, que homem de fé foi esse? Ele, além de ter sido usado por Deus para aquele grande livramento para os descendentes de Abraão lá no Egito, quando ele estava próximo de morrer, ele se lembrou da palavra de Deus, de que Deus um dia tiraria o povo dele do Egito e levaria para Canaã, e ele creu, e a fé dele foi tão grande que ele falou: quando o Senhor tirar vocês e levar para Canaã, leve os meus ossos. Pela fé, José creu que as promessas de Deus se cumpririam sobre a face da terra, se cumpririam no povo de Israel, nos seus descendentes. Amado, pela fé nós vamos ver o que o incrédulo não vê, nós vamos ouvir o que o incrédulo não ouve, nós vamos experimentar as promessas de Deus para nossas vidas, hoje, e aquelas que são as mais importantes, que são as promessas de Deus na eternidade, porque quem ama o Senhor, Hebreus 11 vai nos falar disso de maneira tão contínua. Nós almejamos a pátria superior, nós almejamos a eternidade, nós sabemos que Deus já preparou para nós, está preparando também a nossa verdadeira casa, que é a celestial. Vamos orar. Pai, obrigado, porque a fé é um dom do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é quem gera em nós fé, mas também a tua palavra diz que nós devemos batalhar, ó Deus, pela fé que nos foi dada, nós precisamos alimentá-la. Nessa manhã eu oro, Espírito Santo, para que essa palavra venha fortalecer a nossa fé na nossa caminhada. Em nome de Jesus, que cada um de nós receba renovação da fé em áreas específicas da nossa vida. Porque, Pai, muitas vezes a fé salvadora, ela está em nós e intacta, nós não duvidamos da salvação em Jesus.
Mas nós oramos em nome de Jesus, para que a fé nas tuas promessas, na vida abundante, a fé nos propósitos do Senhor em nós e através de nós, cresça cada dia no nosso coração. Fortaleça-nos, Pai, na fé, para que a gente não retroceda nem um centímetro na nossa caminhada, ó Deus, em direção ao alvo, que é o Senhor Jesus, que é cumprir os teus propósitos na terra. Nós oramos que o Senhor fortaleça a nossa fé nessa manhã, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.